Queridos irmãos, saúde e paz. Estamos mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra do Senhor na nossa escola bíblica sabática e virtual. Já passamos de 3 meses em quarentena, numa caminhada de muita paciência, de muita disposição, de redimensionarmos nossa agenda, priorizarmos outras coisas. E o tempo está passando. O cabelo e a barba estão crescendo. E algumas novas rugas já apareceram também. Estamos aí já com 1 milhão de pessoas, de casos de coronavírus. Estamos chegando a 50 mil óbitos. Ao mesmo tempo temos visto grande número de pessoas também curadas. E acompanhando tudo com muito cuidado. E sabendo que nosso Deus é soberano. E que juntos a gente vai passar por isso, ok? Estamos no Sermão do Monte, como a gente está estudando aí na lição 5, se você estudou, e se você não estudou, agora você aprende um pouquinho, ou relembra algumas coisas que a gente já sabia. E hoje fala sobre vingança e amor. Existe um ditado português que vingança é prato que se come frio. E a gente sabe o que isso significa. Significa que você espera o momento certo. Você pode planejar, você pode articular e não se vingar na hora do arrobo, na hora de que tudo está quente. Mas é um ditado que não pode fazer parte da nossa vida, do nosso vocabulário, da nossa agenda, como cristãos que somos, como servos de Deus que somos. Falamos hoje também de amor, que é a virtude cristã suprema, e o amor de Deus sobre as nossas vidas faz com que eu e você caminhemos em paz. A Bíblia nos chama a atenção de que a vingança pertence a Deus, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador, e Deus é santo. Agora é interessante que a palavra vingança, ela vem do verbo vingar, que tem tanto esse significado, tem um significado interessante, que é de clamar, de força, mas ao mesmo tempo de desforra. Vai para o lado do castigo, punições, represálias e revanches. Mas o verbo vingar também tem a ver com sucesso. De que sentido? Você plantou uma flor, e ela, ou melhor, uma planta, e ela vingou, ela seguiu o seu rumo. Aí são os contextos que vão buscando, mas a palavra vingança significa realmente você querer descontar em cima de alguém alguma coisa que foi feita com você. Jesus, então, lá no Sermão do Monte, ele parece que chega num determinado momento do seu sermão que cada vez mais catuca os seus ouvintes, e não muito diferente nós nos dias de hoje. Lembrando sempre, irmãos, que o ser humano ele é o mesmo, desde o tempo de Adão. Nada mudou. Correto? O texto da palavra se encontra no capítulo 5 de Mateus, versículos 38 a 48. E a gente vai ler aqui agora, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que vos amam, que recompensa vocês vão receber? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Pois bem, temos aí o famoso olho por olho,
dente por dente de Jesus, ou seja, não de Jesus, mas que está registrado na palavra, que é a lei de Talião, que não era uma lei que estava somente no Antigo Testamento, dentro do contexto das Sagradas Escrituras, na cultura judaica, mas outras nações também. E a gente vai falar um pouquinho a mais lá na frente. Quando nós pensamos, irmãos, em tudo que Jesus está ensinando, e aqui ele fala, o autor, como resistir ao homem mau e perverso que nos ataca, como oferecer a outra face àquele que nos bateu, como fazer mais do que aquilo de que nos obrigam injustamente. E aí, a gente precisa entender que essa solução, não é? Eu e você seguirmos o caminho de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. Agora, Jesus sempre lidou com todas essas coisas, irmãos, sabendo quem era o seu ouvinte. Era uma resposta a tudo que cada um vivenciava. E aí, Jesus, de forma sempre pedagógica, sempre didática, dando os exemplos, ele trazia a reflexão dos seus ouvintes. Na lição passada, trabalhamos a questão da fidelidade, a questão da honestidade, que deve permear a nossa vida em todos os sentidos. Agora, irmãos, quem nunca sentiu vontade de se vingar? Quem nunca sentiu vontade, ou talvez você já tenha devolvido literalmente um tapa na cara, não é isso? Jesus aqui usa uma metáfora, mas muitas situações. Quem aqui de nós não respondeu num tom de voz mais alto quando alguém te ofendeu? Todos nós, ou pelo menos eu estou confessando aqui, né, os meus pecados. É um processo, irmãos, diário da santificação, que em determinados momentos da nossa vida nós enfrentamos de uma forma mais tranquila e em outros momentos não. Vale ressaltar que quando nós pensamos em vingança e quando nós pensamos em fazer retaliação ou alguma coisa desse gênero, uma revanche, o sofrimento sempre maior é porque as pessoas que estavam à nossa volta, que nos traíram, que nos enganaram, que nos maltrataram, praticaram violência, eram aquelas pessoas que conviviam conosco. Aí a dor é maior, a intensidade é muito grande. E como a gente costuma dizer, né, a linha que separa o amor e o ódio, ela é muito tênue. Por quê? Por causa da mesma intensidade, que tem a mesma intensidade. Às vezes você pode ver um casal de namorados, ou até mesmo de casados, de um amor um pelo outro, mas de repente acontece alguma coisa e rompe, o ódio, a raiva, a vingança vai na mesma proporção. Às vezes um problema familiar, dois irmãos que eram muito amigos, viviam juntos, de repente existe um rompimento e a situação complica. Enfim, vamos ver o que a gente aprende um pouquinho nessa tarde e pensando que diante do dom imerecido que nós temos da graça, ou desses ensinamentos de Jesus, a gente não pode pensar, irmãos, que são apenas ensinamentos intangíveis. A gente sabe que são difíceis, mas a gente só consegue segui-los por causa da presença do Espírito Santo. Não é simplesmente algo para nós buscarmos como uma justificativa de que é algo impossível, como se fosse algo surreal, e a gente não praticar, dando a justificativa de que nós somos pecadores, nós somos limitados e tudo mais. Realmente, somos pecadores, limitados, mas a graça nos capacita e nos dá condições de seguirmos em frente, fazendo a vontade de Deus. E aí, irmãos, a gente sabe quanto mais o alvo é desafiador, mais difícil se tornam os processos. E Jesus sabia disso. Por isso que ele veio morrer na cruz por mim e por você. Se não fosse por ele, a gente não conseguia em hipótese alguma. Quando a gente vai aqui por olho, dente por dente, você encontra isso no Antigo Testamento, que é a lei de Talião, lei mosaica. Não significa, irmãos, às vezes as pessoas fazem uma crítica a essa lei daquele tempo como se fosse algo que envolvia vingança. De forma nenhuma. Essa lei era algo que significava como parâmetro para aqueles juízes, os líderes das comunidades, poderem praticar a justiça. Se o prejuízo era de um olho, então que a reparação fosse de um olho. Não necessariamente que arrancaria o olho da pessoa.
Aqui ele está usando a narrativa do corpo humano para poder entender a importância de cada parte do nosso corpo. E, uma vez que se tinha essa lei e acontecia algo, aqueles que eram os responsáveis pela justiça agiam de uma forma rápida para que os familiares, os interessados não intentassem algo maior. Então, o olho tem o seu valor. Então, a medida é o olho. Mas, de repente, na hora da vingança, a pessoa era morta. Então, a gente precisa olhar com muita tranquilidade e sabedoria esse texto para a gente poder entender que essas diretrizes, elas precisavam seguir esse protocolo que fosse uma reparação suficiente. Eu e você já sofremos danos de vários tipos. Agora, se alguém amassa seu carro, conserta. Se alguém te dá um prejuízo material, existe uma reparação na justiça. Se é uma questão de trabalho, trabalhista, outras coisas, hoje nós temos a parte financeira como um mecanismo de reparar a dor. Agora, quando nós pensamos num assassinato, na morte de alguém, o que nós temos, de todas as nações, é aprisionar a pessoa que matou para que ela possa ficar longe da sociedade, não cometer novos crimes e, ao mesmo tempo, ela venha fazer o quê? Pagar o seu pecado, o seu crime. Mas, nesse contexto, essa pessoa que destrói e tira a vida do outro, ela nunca vai conseguir pagar. Aí que vem a vingança. Em alguns países tem a pena de morte, ou seja, fez tal crime hediondo, então vai pagar com a vida. E no mundo aí das milícias, dos traficantes, ou de países onde não existe uma lei verdadeira, é na hora. Sem contar, queridos, os rompantes que a gente encontra aí no dia a dia, e as notícias chegam à nossa casa, ao nosso conhecimento, e às vezes num trânsito, uma fechada, uma outra situação, a pessoa é morta porque acha que tem que se vingar. Então, quando nós vemos o texto aqui, o Antigo Testamento não está ensinando a vingança de forma nenhuma, e tem um contexto que fazia, da melhor forma, trazer solução aos conflitos daquele tempo. Irmãos, imagina, dentro do contexto do povo de Israel, quando isso é escrito, você está falando com um povo que vivia em tendas, que viveu pelo deserto, depois foi para a terra prometida, e você lidava com parentes, você lidava com pessoas que estavam ali muito próximas de vocês, ou deles, né? De nós, usando essa metáfora. Então, existia rigidez em muitas leis para que se preservasse a ordem, preservasse a paz e tudo mais. Mas não é vontade de ninguém que seja feita vingança. Todos nós temos o direito a um julgamento justo, temos o direito ao contraditório, como a gente costuma dizer, para que a gente possa justificar. Então, quando essa lei do olho por olho, dente por dente existia, era para que ninguém precisasse fazer com as suas próprias mãos a justiça, entre aspas. Jesus, então, traz isso como uma ferramenta. E aí ele fala sobre amar o inimigo, ele fala sobre amar as pessoas que não fazem parte da nossa agenda fraterna e tudo mais. Então, Jesus deixa isso bem claro para a gente. O texto nos mostra aqui sobre a questão de resistir ao perverso. A gente sabe, irmãos, que diante de alguns cenários a gente tem que abrir mão. A gente sempre pensa na violência, né? Alguém que vem te roubar, te assaltar, você descobre que alguém te furtou, e aí você toma o prejuízo. Nós somos ensinados pela palavra do Senhor a sofrer o dano, a tomar o prejuízo. E eu tenho certeza que você que me vê nesse momento, me ouve, já tomou muitos prejuízos na vida. Eu já tomei. A gente abre mão de algumas coisas por causa de Jesus, para poder ter paz no coração. Isso não significa que você não sofra, sofre. Mas aí depois, Deus resolve isso. Jesus resolve isso.
Muitas vezes Jesus resolve salvando aquela pessoa que nos produziu dano. Não é verdade? E aí a gente vê a forma como Deus trabalha. Só que em um determinado momento do afã, do evento, a gente não está preocupado com depois, com a visão ampla. A gente quer resolver aquilo ali. E aí pode causar um dano muito maior se nós não seguirmos as orientações. Não resistir ao homem mau. Quem é o perverso? Faz perguntas aqui na lição. E aí ele cita aqui John Stott, que é um excelente pregador, escritor, que diz assim: não estamos proibidos de resistir ao mal propriamente dito, ao mal abstrato, ao maligno, que significa o diabo, mas à pessoa má, ou os que fazem mal a vocês. Jesus não nega que a pessoa é má. Ele não nos pede que imaginemos que essa pessoa seja diferente do que é, nem que fechemos os olhos ao mal, ao seu mau comportamento. O que ele não nos permite é a vingança. Então, John Stott nos traz esse ensinamento. Nós somos, sim, chamados pela Bíblia a resistir a Satanás, que é o príncipe das trevas. Quando ele fala do mal abstrato, é o mal que está à nossa volta, inclusive dentro de nós, que trabalha na nossa mente. Lembre-se, irmãos, que desde o início, Jesus, nas bem-aventuranças, ele trabalha sobre motivação, daquilo que está dentro de nós. Então, o aspecto que envolve aqui o olho por olho, a vingança, devolver o mal com o mal, é algo que está aqui dentro. E creio que todos nós passamos por um processo de amadurecimento, de fazer a vontade de Deus e ir aprendendo com os nossos próprios erros. Vale ressaltar que Jesus sofreu na cruz do Calvário vencendo o mal. Só que aí Jesus nos remonta a outra esfera, a esfera da eternidade. Aqui nós estamos de passagem. Então a gente vai tomar prejuízo com a capa, vai tomar prejuízo com a roupa, vai andar a segunda milha. Jesus está falando de paciência, de caminharmos com essas pessoas. Talvez seja você, minha irmã, que caminha 20 milhas com um marido que não era aquilo que você imaginava. Talvez seja você, meu irmão, que caminha com a esposa. Talvez você, querido, que tem sofrido com o filho, mas mesmo assim está junto com ele. E às vezes é um outro familiar, às vezes é uma questão no trabalho. Tantos são os cenários que a gente tem. Mas nós somos convidados no dia de hoje a viver esse amor e não nos vingarmos, porque aí nós vamos nos colocar no lugar de Deus e ninguém se coloca no lugar de Deus. Ninguém consegue praticar a justiça plena a não ser Deus. Eu e você conseguimos, com ações de justiça, revelar Deus, o amor de Jesus, seguindo os princípios dessa palavra. Aí a gente consegue ir um pouquinho a mais. Quando nós, irmãos, vamos seguindo a vontade do Senhor, nós vemos que Jesus, ele reage aos fariseus, lá nos mercadores ele dá uma chicotada, mas ele ensina naquele momento que, com valores da palavra do Senhor, que decisões precisam ser tomadas, mas sempre com todo cuidado, sem vingança, sem ódio, sem raiva, ou o que seja, né? Nós precisamos caminhar de forma mansa, perdoadora, porque o amor que está em nós é maior do que qualquer vingança, do que qualquer ódio. Agora, isso não significa que nós não vamos nos opor à injustiça, ao ódio das pessoas. Estamos vendo aí questões de ódio racial, estamos vendo aí uma certa beligerância de grupos políticos mais extremistas no mundo, aqui no Brasil também, com ações estranhas, as palavras carregadas, irmãos, tão pesadas, por causa de ideologias. Tudo isso nos traz reflexão. Então, alguém que é de esquerda, olho por olho, dente por dente. Vamos fazer a mesma coisa que a direita fez com a gente. A direita está no poder. Vamos fazer... E aí essas oposições e não refletem nada de Deus. E às vezes me assusta o posicionamento de algumas pessoas que se dizem cristãs com palavras tão pesadas, tão difíceis. Então, precisamos avaliar tudo isso.
O exemplo de Jesus nos remete à vida santidade. Então, nós podemos caminhar trilhando com alegria e esperança, não sendo participante do mal também, muito menos de ajudar alguém a praticar a vingança. Nós podemos viver de forma especial nesse sentido. Agora, quando nós pensamos aqui, o autor fala sobre significado de oposição, ou seja, de você saber exercitá-lo, significa que a gente pode, através de ações opostas, como a misericórdia, a paciência, a resignação e o amor também, em relação ao próximo. Tem pessoas que talvez mereçam morrer. Merecem mesmo? Será que por causa de alguma coisa que ela fez, de repente num crime hediondo, mas isso está na esfera com Deus. Deus é que vai resolver isso. Agora, é fácil, irmãos? Não é fácil, não. Nos nossos relacionamentos, na nossa vida na sociedade, mas nós temos que manter o nosso foco. O que Jesus traz aqui sobre os ensinos dos rabinos, e ele cita isso, era algo que estava no contexto também. Os romanos eram os inimigos. Roma era inimiga. E aí, talvez, muitos dos ouvintes de Jesus quisessem que Roma fosse destruída, que os romanos fossem mortos, que esse Messias, que muitos acreditavam que Jesus seria nos moldes militares, bélicos, e vamos destruir o Império Romano, quisessem, de alguma forma, trucidar todo mundo. Jesus vem de uma forma totalmente oposta. E nós não encontramos na palavra de Deus isso, irmãos. Nós encontramos sempre a palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a ação de amor, de fazer a vontade do Senhor. Nós precisamos, quando ele fala de amar o próximo, todo mundo. Mas amar quem nos faz bem é fácil, não é verdade? Difícil é amar aquele que nos fez mal. E esse é o exercício para nós, para mim hoje, para você também. O que nós não podemos, irmãos, é agir com hipocrisia, com religiosidade. Nós podemos melhorar a vida das pessoas. Aí, enquanto preparava esse estudo, lembrei daquela menina sem nome, escrava, que estava lá no Antigo Testamento, livro de Reis, e nós encontramos lá o contexto que era profeta Eliseu, e tinha o Naamã, que era leproso, e aquela menina que era escrava dele. Foi através da palavra daquela menina que aquele comandante general Naamã foi salvo e curado quando foi mergulhar lá no rio. Ela poderia dizer o seguinte: deixa esse leproso morrer, ele é o senhor dos escravos. Mas ela seguiu em frente. Nós podemos seguir. Precisamos, irmãos, tomar atitudes sempre. Jesus tomou uma cruz do Calvário. Qual é? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Muitas vezes as pessoas se dirigem de forma equivocada em nossa direção porque não sabem o que estão fazendo. Precisamos ruminar, pensar, avaliar, para nós também não liberarmos perdão nominal, mas sempre trabalharmos para ajudar essas pessoas em tempo oportuno. Eu já vivi isso, você já viveu, talvez esteja vivendo. Somos chamados por Jesus para seguirmos em frente. Ele termina, irmãos, esse capítulo assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A gente sabe que essa perfeição não tem nada a ver com alguém que não tenha falhas e pecados. A perfeição aqui é capacitada pelo Senhor. É aquele homem e mulher de Cristo que está no aperfeiçoamento da sua fé. E aí, colocando-se diante de Deus, a gente consegue vitória. Ok? Ore agora, coloque diante do Senhor, não deixe que a vingança venha atrapalhar a sua vida e que o amor do Senhor Jesus possa cada vez mais florescer no seu coração. Amém? Permitido Deus, nós nos encontraremos no próximo sábado na nossa Escola Bíblica Sabática. Até lá, fique na paz.